pegar os exercícios, vocês vão ver que esses pontos aqui vão ser importantes, tá? Ok. Só me dá um ok que vocês estão enxergando a tela aqui, gente. Tá Para certo. começar. Beleza. Então tá. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui, tá, é uma forma de reescrever a segunda lei de Newton, tá? Quero chamar a atenção aqui. Então, assim, a segunda lei, escrita da forma mais tradicional, é que a massa vezes aceleração, né, que é a derivada da velocidade no tempo, isso aqui é igual a força, né? Quer dizer, a somatória de todas as forças aplicadas no objeto, né? Ao solucionar esse tipo de equação aqui, vai ser possível encontrar qual que é a velocidade dependente do tempo, tá? E também qual que é a posição em função do tempo, tá? Que é tipicamente o que a gente já fez. Agora perceba que você pode, através dessas duas equações da velocidade e da posição, tá? Tentar eliminar o tempo dessas duas equações, juntar essas duas equações aqui para achar como que a velocidade depende da posição, né? Ou como que a posição depende da velocidade. Tá certo? Então, você tenta eliminar o tempo dessas duas equações aqui para achar como que velocidade depende da posição, né? Agora, tem uma maneira da gente reescrever a segunda lei de Newton de forma que a gente, ao resolver a equação diferencial que a gente vai chegar, achar diretamente quem que é a velocidade dependente da posição, tá? Então, ao invés de achar a velocidade dependente do tempo ou a posição dependente do tempo, a gente calcula direto a velocidade dependente da posição ou x dependendo da velocidade, tá? Bom, então, só para ficar claro aqui, ó, por exemplo, essa equação aqui, que é um x dependente do tempo, ele pode ser um tempo que depende da posição x. Tá? Eu posso inverter essa equação, tá? Colocando t dependente do x aqui na velocidade, então eu vou ter, na verdade, uma velocidade que depende de t, que por sua vez depende de x. Tá? Então, eu tenho, na verdade, aqui a velocidade depende implicitamente dessa posição x aqui. Tá? Então, eu posso reformular essa derivada aqui, dv dt, tá, da seguinte forma. Eu posso fazer dv dt como sendo dv dx dt. Tá? Então, eu vejo como que a velocidade depende da posição, faço a derivada e depois eu vejo como que a posição depende do tempo. Tá? Então, por exemplo, do jeito que está escrito aqui, se a gente cortar o dx que está no denominador com dx do numerador aqui, tá? A gente volta para essa equação daqui de cima. Tá? Então, isso aqui permanece a mesma coisa, tá? E aqui a gente tem um somatório das forças Fis. Tá? Agora, nota que isso aqui, ó, dx dt, esse parênteses aqui, isso aqui é a velocidade, né? É a velocidade v. Então, eu posso reescrever isso aqui como sendo m vezes a velocidade v vezes dv dx. É igual ao somatório em i de fi. Tá? Então, a gente tem a segunda lei, né?
segunda lei de Newton, a forma mais tradicional aqui, e tem essa outra aqui também, tá? A diferença é que essa outra aqui vai me dar como que a velocidade depende de x, tá? Ou como que x depende da velocidade. Beleza? Então, vai ter alguns exercícios onde que vocês vão ter que... não que vocês vão ter que, mas é mais fácil ir por esse caminho, tá? Do que por esse caminho aqui, tá? Vai ter alguns exercícios que ele pede para achar como que é né, você solta uma bolinha, acho que é o exercício 2.9, você solta uma bola, tá? A uma determinada altura, e você quer saber qual que é a velocidade que ela chega depois de percorrer essa certa altura. Atrito do ar, que pode depender linearmente da velocidade ou o quadrado da velocidade, tá? Fazer dessa forma que achar quem que é V de T, depois achar quem que é X de T e depois achar quem que é V de X, tá? Às vezes, né, e é o caso, vai dar mais trabalho do que achar diretamente quem que é V de X através dessa equação, tá? Então, nesses exercícios é mais fácil você usar essa outra forma, né, de escrever a segunda lei de Newton. Beleza? Tá. Inclusive, a gente usou essa mudança, né, dessa segunda lei de Newton na hora que a gente definiu o que era energia cinética, né? Tá. Na hora de aparecer energia cinética, vocês voltarem lá na seção sobre energia cinética, a gente usa essa relação para definir o que é a energia cinética do sistema. Tá? Beleza? Esse é um ponto, tá? Um ponto que vai ser importante para vocês resolverem, principalmente o exercício com a velocidade dependente. Tá? Outro ponto, tá? Que é um outro ponto que às vezes gera dúvida. Eu falo no vídeo, mas eu vou reforçar aqui, tá? A força de atrito do ar, tá? A gente tem duas formas. Tem a força que depende linearmente da velocidade, então é menos CV, tá? E tem a forma que depende com o quadrado da velocidade, então menos CV ao quadrado, tá? Então, por exemplo, então vamos colocar um eixo Y aqui na vertical, tá? E vamos jogar a bolinha para cima, tá? Então, vou pegar uma bolinha e a gente vai dar uma velocidade para ela subir, né? Beleza? Então, a velocidade aqui, a velocidade é positiva, tá? É mais V, beleza? Ela está para cima aqui, então ela é mais V, tá? Então, olhando para a equação do atrito aqui, ó, se a velocidade é positiva, então o atrito é negativo, né? A direção da força de atrito é negativa, beleza? Que é o que tem que ser, né? A força de atrito aqui, ó, ela está nessa direção, fazendo o objeto perder aceleração, né? Fazendo o objeto frear, certo? É sempre contra a velocidade, né? Beleza? Bom, aí suponha que a bolinha chegou lá na altura máxima, tá? Aí a velocidade dela anula, né? E depois ela começa a cair de volta. Tá? Então agora a velocidade dela, na hora que ela está caindo, a velocidade dela é negativa, menos v. Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, se eu pegar essa equação aqui, então a força de atrito vai ser menos c vezes a velocidade. Agora a velocidade é negativa, então é menos v. Beleza? Então vai dar menos vezes menos, que dá mais, então vai dar mais cv. Beleza? Então a força de atrito, quando a bola está caindo, na descida, então a força de atrito fica com sinal de mais, né?
fica positivo. Então, a força de atrito está aqui para cima, que é o que tem que ser, tá certo? A força de atrito contrária à velocidade, tá? Agora, vamos ver como é que fica isso para o caso da velocidade, dependendo ao quadrado, tá? Tá, então, vamos lançar a primeira bola para cima. Então, a velocidade da bolinha é v, positivo, né? Então, se a gente olha para a força de atrito aqui, com v positivo, então a força de atrito é negativa, né? Então, beleza, então a força de atrito é negativa, então ela está aqui para baixo. A força de atrito está para cá, beleza? Que é o que faz sentido, né? Bom, agora, se a bolinha cair, tá? Então, se a bolinha estiver descendo, então ela tem uma velocidade agora negativa, menos v, aqui para baixo. Tá? Agora, se eu coloco isso nessa equação, na força de atrito, vai dar menos c vezes a velocidade ao quadrado. Então, é menos v ao quadrado. Tá? Menos v ao quadrado vai ficar mais v ao quadrado, né? Então, a força de atrito vai ficar mais... Oh, desculpa. Mais não, vai ficar menos, né? Vai ficar menos cv ao quadrado. Tá? Então, a força de atrito, olha só, a força de atrito, ela continuou com sinal de menos, tá? Então, se eu fosse só olhar para essa equação do jeito que ela está escrita aqui, a força de atrito ia estar errada, tá? Porque ia me dar uma força de atrito aqui para baixo, tá? Isso aqui é errado, né? Certo? A força, eu tenho que vir e forçar isso aqui ter um sinal positivo, tá? Porque eu sei que a velocidade é negativa, então eu sei que a força de atrito tem que ser contrária à velocidade. Eu tenho que vir cá e forçar essa força de atrito ter um sinal de mais. Beleza? Então, quando vocês forem resolver um problema, tá? Por exemplo, tá? Um problema que envolve você lançar uma bolinha para cima, tá? Ela vai chegar lá em cima e depois ela vai descer, tá? Quando a força de atrito for linearmente dependente da velocidade, você não precisa de pensar na hora de escrever a segunda lei de Newton aqui, ó, por exemplo, massa vezes aceleração, mdv/dt, é igual a força de atrito, menos cv, tá? Mais a força da gravidade, menos mg, tá? Essa equação aqui, ela vale tanto para a subida quanto para a descida, tá? Beleza? Na subida, a velocidade vai ser uma velocidade que é positiva, beleza? A força de atrito, né, vai ser negativa para baixo, a força de gravidade também negativa para baixo, e na hora de descer, aí a velocidade vai virar negativa. Esse v aqui vai ser uma grandeza negativa, tá? Ela sendo uma grandeza negativa, automaticamente essa equação aqui vai ter um sinal positivo aqui, tá? Isso é diferente da equação aqui, se a força de atrito for ao quadrado. Se a força de atrito for ao quadrado, você vai ter que dividir o problema em dois, tá? Na subida, a equação é a seguinte, é mdv/dt é igual a menos cv ao quadrado menos mg, tá? E na descida, você vai ter que fazer uma outra equação, que é mdv/dt igual a mais cv ao quadrado menos mg. Tá? No caso da força de atrito com dependente com quadrado, a velocidade, você vai ter que tomar o cuidado de dividir o problema em dois, entre subida e descida. Tá? Porque você tem que vir na mão aqui e mudar esse sinal dessa força de atrito. Tá?
Se for linearmente dependente do tempo, você não precisa se preocupar se ela está subindo ou se ela está descendo, tá? Aí é uma equação só, serve para as duas coisas. Tá? Então, isso aí é uma parte importante aí, tá? Beleza? E uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é sobre o oscilador harmônico, tá? Na hora da solução do oscilador harmônico. Professor, Pode falar. depois teria como você fazer a 2.9 letra B, porque a letra A eu até consegui fazer, mas a letra B envolve isso aí que você acabou de falar, só que eu não consegui montar ela certinho. Tá. Vamos fazer esse exercício antes de eu falar do oscilador harmônico. Aí já... que a gente já aproveita o tópico aqui. Então, no 2.9, é B. Tá? O 2.9, ele pede para achar como que a altura, né? Bom, tem uma bolinha que ela é solta do repouso, tá? E ela vai cair, né, uma certa altura aqui. Tá? Então, ela vai cair aqui. Eu vou chamar de X essa direção aqui para baixo. Tá? Deixa eu só dar mais espaço aqui. Então, a velocidade V aqui está aqui para baixo. Tá? Tá? Então, a força de atrito vai ter que ser contrária a essa velocidade, né? Então, a força de atrito do ar é menos CV ao quadrado. Tá? E eu tenho a força da gravidade, mg, mais mg aqui para baixo. Tá? Aqui eu estou definindo o sentido para baixo, já que ela está só caindo, tá? Eu defini que o eixo é positivo indo aqui para baixo. Tá? Se quisesse colocar ao contrário, tudo bem. Não teria problema não, tá? Então tá. Então a segunda lei de Newton vai ficar mdv dt, então, massa vezes aceleração, é igual a somatória das forças, né? Que vai ser mg menos cv ao quadrado. Beleza? Então aqui, ó, é muito importante, tá? Eu tá só verificando os sinais aqui, ó. O mg é positivo, porque está para baixo, eu defini que é positivo para baixo, tá? A força de atrito é contrária à velocidade, então ela está para cima, então ela ganha um sinal de menos, tá? Se vocês quisessem ter feito o exercício assim, né, desculpa, com um eixo x positivo para cima, tá? Aí a força de atrito aqui, aí isso aqui ia mudar. Aqui ia ser mg, né? Aqui ia ser menos mg. Aí a equação ia ficar m dv dt é igual a cv ao quadrado mais, menos mg, tá? Aí mudaria, tá? Beleza? Só que aí as velocidades seriam negativas aqui. Então tá. Aí, bom, o que nós temos aqui? Então, agora então
o problema, ele pede para calcular como que a posição depende da velocidade, né? Pede para calcular x de v. Tá certo? Então, para calcular x de v, então a gente vai usar aquela segunda fórmula da segunda lei de Newton, né? Ao invés de trabalhar com mdv dt, nós vamos trabalhar com mv dv dx. Tá? Porque solucionar essa equação vai me dar direto como que v depende de x, né? Ou como x depende de v. Então, a gente vai ficar mv dv dx é igual a mg menos cv ao quadrado. Tá? Agora, esse parênteses aqui, essa função que está aqui, tá, é uma função que depende da velocidade v. Tá? E meu integrando dv, ela está do lado de cá, então eu tenho que colocar essa função junto do integrando dv para a gente poder integrar essa equação. Tá? Então, fazendo isso, a gente vai ficar com mv dv, isso aqui dividido por mg menos cv ao quadrado, passando o dx multiplicando, então isso aqui é igual a dx. Tá? Agora eu posso integrar os dois lados dessa equação, porque tudo que está do lado esquerdo depende de velocidade, e tudo que está do lado direito só depende da posição. Tá? Então eu posso integrar os dois lados aqui. Tá? Aí a gente vamos colocar as condições iniciais, tá? Então, as condições iniciais a velocidade inicial era 0, tá? Até uma velocidade v, qualquer, tá? Indo de uma posição chamada de 0, tá? Até uma posição x qualquer, tá? Que está descendo aqui. Bom, aí a gente tem que resolver essa integral agora. Tá? Então, a gente pode resolver essa integral fazendo a seguinte substituição aqui, ó. Esse denominador aqui, mg menos cv ao quadrado, vamos chamar de u. Tá? Se eu fizer isso, olha só. Aqui a gente tem no integrando dv, né? Eu tenho que passar esse dv para um integrando du. Tá? Então, para achar como que dv depende de du, então eu derivo isso aqui em relação a v. Então, du, desculpa, aqui é du dv. Então, derivando essa equação em relação a v, então aqui desce esse 2 aqui, vai ficar menos 2cv. Tá? Para substituir na integral, tem que isolar o dv. Então, isolando o dv é igual a du, né, menos du dividido por 2cv. Beleza? Então, agora eu vou fazer a substituição na integral. Onde tiver mg menos cv ao quadrado, eu vou chamar de u. Onde tiver dv, eu vou substituir por du sobre 2cv. Então, vai ficar integral. Aí, eu vou colocar essa massa aqui para fora. Tá? V dividido por mg menos cv ao quadrado é u. Tá? Vezes dv. dv é menos du dividido por 2cv. Aí, olha só, agora corta essa velocidade com essa velocidade do lado de cá. Tá? Isso aqui vai ficar integral, então vai ficar m. Tá. Vou colocar essas constantes aqui para fora. Aqui. Então tem um sinal de menos, então é menos m sobre 2c que estava aqui, vou colocar para fora da integral. Integral de du sobre u. Tá? Vamos colocar os limites de integração, né? Então, o limite de integração, quando a integral era em função de v, era a velocidade inicial igual a zero. Então, v igual a zero. Então, se eu substituir nessa relação aqui,
Quando V é igual a zero, então o U inicial é quando é igual a mg. Beleza? E vai até uma velocidade de V qualquer, então vai até um mg menos cv ao quadrado. Tá? E aqui é menos m sobre 2c. Aí, integral de du sobre u vai ser ln de u. Então, vai ser ln de mg menos cv ao quadrado menos ln de mg. Tá? Só fazendo aos poucos aqui. Ó. Então, vai ficar m sobre 2c. Esse sinal de menos aqui vai entrar, vai ficar ln de mg. Opa. Vai ficar ln de mg menos ln de mg menos cv ao quadrado. Tá? Subtração de ln, estou colocando aqui, ln de a menos ln de b, isso aqui é igual a ln de a sobre b. Tá? Então, isso aqui é n sobre 2c, ln de mg sobre mg menos cv ao quadrado. Tá bom? Então, isso aqui é essa integral. E isso aqui tem que ser igual à integral de dx, que é igual a x, né? Então, é simplesmente integral de dx é x. Então, tá aqui, ó. Como que a posição depende da velocidade para esse caso. Tá claro aí, gente? Deixa eu conferir na resposta aqui, ver se eu não comi nenhuma mosca. Beleza, a mesma coisa. Tá? Beleza? Beleza, entendi sim. Valeu. Já se você tivesse, eu não sei se você tentou fazer por esse caminho aqui, por exemplo, usando o DVDT, aí dá muito mais trabalho, tá? Na Então, verdade, provavelmente fica até difícil. eu tentei fazer por esse caminho aí, porque a letra A eu fiz por esse caminho, dá um trabalho bom. Mas aí nessa B eu não consegui chegar, mas agora eu entendi, valeu. Tá, beleza. Aqui dá uma integral bem mais complicada de ser resolvida do que essa integral que está aqui. Tá? Newton dessa forma. Mais dúvida aí, gente? Bom, eu vou só falar um pouquinho do oscilador harmônico. Tá? Só para também ficar claro, tá? Que foi uma pergunta que me fizeram aqui. Deixa eu só pegar uma figura aqui. Tá. Espera aí rapidinho, deixa eu pegar a figura aqui. Ok. Então, para o oscilador harmônico,
a solução, né, do oscilador harmônico, né, solucionando a equação diferencial, é um x de t, que é um A cosseno de ômega t mais uma fase φ, tá? E o que eu quero chamar a atenção aqui é do significado físico dessas variáveis que apareceram aqui, tá? Para a amplitude A, essa frequência angular ômega, tá? E para a fase. Beleza? Então, qual que é o significado disso aqui? Então, o oscilador harmônico é um movimento que se repete, né? Então, por exemplo, sistema massa-mola, o bloquinho fica andando para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, né? Ela chega até numa amplitude máxima de movimento, ela retorna, passa pelo ponto de equilíbrio, depois vai para o lado da amplitude negativa e fica repetindo isso, né? Em períodos muito bem estabelecidos, né? Então, se a gente fizer um gráfico da posição, né, em função do tempo de um oscilador harmônico, então a gente vai ter um gráfico que é tipo isso aqui, é uma onda, né? Que a função aqui é uma função do tipo cosseno, por exemplo, tá? Bom, o primeiro significado físico aqui, quem que é esse A? Tá? Esse A aqui é a amplitude de movimento. Qual que é a amplitude máxima que o seu oscilador harmônico vai chegar? Tá certo? Então, no sistema massa-mola, qual que é a distância máxima a partir do equilíbrio que ele vai chegar? Tá? Então, olhando para o gráfico em posição em função do tempo, tá? A amplitude é dada por essa posição aqui, tá? Que é a altura, né, dessa crista aqui, né, da onda. Tá certo? Então, a gente tem uma amplitude, né, na parte positiva e também tem amplitude aqui na parte negativa. Então, ele vai para a direita ou para a esquerda, né, por exemplo. Tá? O outro significado aqui é que o movimento se repete. Né? Então, ele está lá na amplitude máxima, por exemplo, e depois de um certo tempo, então ele foi lá, passou na posição de equilíbrio em x igual a zero, foi lá para a amplitude no lado negativo, depois voltou para a amplitude que ele tinha antes. Tá? Então, esse tempo que ele gasta para sair desse ponto e voltar no mesmo ponto, a gente chama de período do movimento, que é quanto tempo que ele gasta para sair daqui e voltar no mesmo tempo. Tá? Esse período T, ele é dado por 1 sobre 2π dividido por essa frequência ômega aqui. Beleza? O que mais? A fase. Tá? O que é esse significado desse φ aqui? Tá? O φ, então, por exemplo, se eu colocar, vamos colocar x de t igual a zero. Tá? Pegar essa função aqui e substituir o tempo t igual a zero. Vai ficar assim, né? Vai ficar A cosseno de φ. Beleza? Então, se eu olhar lá o que acontece no tempo t igual a zero, que é bem aqui, tá? Tá falando que minha amplitude de movimento é isso aqui, ó, essa distância daqui até aqui, né? Essa distância daqui até aqui, isso aqui é igual a A vezes cosseno de φ. Leandro, Oi? desculpa interromper, mas é só porque talvez eu tenha anotado errado, mas o ômega não é 2π sobre t? Então o período seria 2π sobre ômega? Não? Leandro, eu não te escutei, então eu não sei se você falou comigo, desculpa.
Meu fone tá com problema. Acho que a minha internet está muito ruim. Você podia repetir? Ah, tá. Então, é porque pelo menos eu anotei que o período é 2π sobre ômega, e não 1 sobre 2π ômega. Peraí. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu fiz errado aqui. Tá? Aqui é 2π sobre ômega. Dois π sobre ômega. Ok, obrigada. Tá certo? Isso. Beleza? Deixa eu só... Dois π sobre ômega. Então tá. Gente, se começar a falhar a internet aí, vocês me avisam, vocês não estão escutando nada. Então, se eu colocar o tempo t igual a zero, tá? Então, essa amplitude aqui, ó, nesse ponto, ela vai valer a cosseno de φ. Tá? Então, essa fase aqui quer dizer o seguinte, se por exemplo, a fase for... Se a fase for φ igual a zero, tá? Então, no tempo t igual a zero, o x vai ser a amplitude máxima. Tá? Então, a onda vai começar com amplitude máxima aqui no tempo t igual a zero e vai ter a onda. Né? Quando φ igual a zero, o movimento é um cosseno, né? É um A cosseno de ômega t. Tá? Se, por exemplo, a fase fosse π sobre 2, tá? Se a fase fosse π sobre 2, então no x de t igual a zero, né? Então, x de t igual a zero é igual a amplitude zero. Então, a onda ela começaria com amplitude nula no tempo t igual a zero, depois ela chegaria na amplitude máxima e ia percorrendo aqui, né? Então, fase igual a π sobre 2, então isso aqui é x de t igual a cosseno de ômega t mais π sobre 2, isso aqui é igual a cosseno de ômega t mais π sobre 2 é a mesma coisa que seno de ômega t. Tá? Então, essa fase inicial de movimento aí, ela é só a gente pegar essa onda, né, que ela tá... essa onda tá... ela tem um perfil de amplitude ao longo do tempo, né? É pegar essa onda e transladar ela para frente ou para trás. Beleza? Se ela começa com amplitude máxima lá no tempo t igual a zero, a fase é zero e o movimento é um cosseno. Tá? Ou então, se ela começa com amplitude zero, ela é um seno. Tá? A fase é π sobre 2, no caso. Tá? Beleza? Agora, a outra coisa importante é o que determina quem que é essa amplitude A, quem que é essa frequência ômega e quem que é essa fase φ. Beleza? O que determina isso? Tá? Então, o ômega, só relembrando, o ômega é raiz de K sobre M. Tá? Então, a frequência do sistema, né, e também o período, né, com que esse movimento vai acontecer, ele depende só da constante de mola e da massa do objeto. Não depende mais de nada. Tá? Se eu soltar ele
com a velocidade inicial zero, ou se eu soltar ele com uma velocidade inicial diferente de zero, se eu puxar com uma amplitude grande, uma amplitude pequena, isso não vai mudar o período do movimento, né? Nem a frequência angular, tá? Isso aí depende só das constantes de mola e da massa do sistema, não depende de nenhuma condição inicial que eu der para o problema, tá? Agora, a amplitude de movimento e a fase, tá? Quem que vai determinar qual que é a amplitude, quem que é a fase, vai ser essas condições iniciais, tá? Condições iniciais. E as condições iniciais são duas, tá? Qual que é a posição inicial, tá? Qual que é a posição inicial, tá? Então, seria qual que é a posição x no tempo t igual a zero, tá? E qual que é a velocidade inicial. Seria a velocidade v que tem no tempo t igual a zero. Beleza? Então, deixa eu só fazer um exemplozinho aqui. Tá? Então, digamos que por um certo oscilador harmônico, tá? Então, tem lá, a solução do oscilador harmônico é A cosseno de ômega t. Isso aí é a solução geral, mais fim, tá? E eu te falo que a condição inicial é que a posição no tempo t igual a zero é igual a uma distância chamada de d, tá? Eu puxei, né, o oscilador, a massa, né, uma distância d, tá? E a velocidade inicial no instante tempo t igual a zero, era zero, a partir do repouso, tá? Aí vamos ver como é que, agora eu tenho que determinar, então, quem que é A e quem que é φ, tá? A partir dessas duas condições. Então, aqui, ó, vamos calcular qual que é a velocidade de uma vez, em função do tempo, tá? Para calcular a velocidade em função do tempo, eu tenho que derivar essa equação, né? Então, a derivada primeira da posição é a velocidade, então, derivando isso aqui, vai ficar a derivada de cosseno, que é menos seno, então é menos A seno de ômega t mais φ, tá? Vezes a derivada do que está aqui dentro, tá? Porque tem uma regra da cadeia aqui, né? Então, vezes a derivada de ômega t mais φ, vai dar ômega. Tá? Então, vou colocar o ômega do lado de fora aqui. Tá? Esse aqui é como que a velocidade depende do tempo. E agora a gente coloca as condições iniciais. Tá? A gente faz substituição. Então, a posição no tempo zero, então vai ser A cosseno de φ, tá? É igual à distância d, que eu estou colocando, e a velocidade inicial, então eu pego aqui e substituo para t igual a zero. Então vai ser menos A ômega, seno de φ igual a zero. Beleza? Então agora eu tenho essas duas equações e duas incógnitas. Eu tenho a incógnita A e a incógnita φ. Tá? Dessa equação aqui, ó, o ômega não é zero, nem a amplitude pode ser zero, porque senão o problema não teria solução, tá? Seria um problema, uma coisa trivial, né? Então, seno de φ tem que ser igual a zero. Seno de φ igual a zero. Então, então quer dizer que φ é igual a 0 graus. Tá? Ou 180, né? E assim por diante. Tá? Então, se φ igual a zero, eu volto nessa equação daqui de cima. Então, se agora eu determinei que φ igual a zero, então o cosseno de zero é 1. Então, quer dizer que a amplitude é igual à distância. Tá? E a fase de movimento é a fase zero.
Então, x de t fica sendo a distância vezes cosseno de ômega t mais zero. Né? Fica só um cosseno. Beleza? E se eu tivesse colocado, por exemplo, outra condição inicial aqui, x de zero é igual a zero. Tá? E a velocidade inicial é igual a um v. Tá? Vou chamar de VI aqui, velocidade inicial. Tá? Vamos ver o que dá aqui. X de zero é igual a zero. Então, só refazendo a mesma coisa. Então, vai ser A cosseno de φ é igual a zero. E a velocidade inicial vai ser menos A ômega vezes seno de φ é igual à velocidade inicial, VI. Né? Então, dessa equação aqui, ó, a amplitude não pode ser zero. Então, cosseno de φ tem que ser igual a zero. Cosseno de φ é igual a zero. Ou seja, φ é igual a π sobre 2. Né? Beleza? Agora, substituindo isso aqui embaixo, então vai ficar menos A ômega é igual a ômega vezes seno de φ, seno de π sobre 2, que é 1, né? Então vai ficar menos A ômega igual a velocidade inicial, VI. Tá certo? Ou seja, a amplitude ela é igual a menos a velocidade inicial dividido pela frequência angular ômega. Tá? Então a equação de movimento vai ficar assim, x de t é igual a amplitude, que é menos VI sobre ômega, vezes cosseno de ômega t, mais π sobre 2. Tá? Que é a mesma coisa que menos VI sobre ômega, seno de ômega t. Tá? Beleza? Então, só para ficar claro aí, as variáveis do oscilador harmônico, né, amplitude, frequência e fase, tá? A amplitude e frequência se acha pelas condições iniciais, tá? E a frequência é dado pela propriedade do oscilador mesmo, tá? Constante de mola e a massa. Tá? Quando a gente for ver pêndulo, ao invés de constante de mola, vai ser... E constante de mola e a massa vai ser o tamanho do pêndulo, né? E a gravidade, tá? No caso. Tá claro aí, gente? Querem tirar mais alguma dúvida? Professor, eu não consegui entender muito bem como funciona, por exemplo, no caso de você deslocar um gráfico para um lado e para o outro e como que isso altera a fase. Que eu vi um exemplo disso quando eu estava estudando sobre, eu não entendi muito bem. Não, peraí. Você poderia repetir ou escrever, porque realmente tá cortando a voz. Quando você desloca o gráfico, né, de uma onda, como que isso altera na fase? Ô, Raul, eu não consegui escutar, não. Peguei só um pedaço, só escutei como que altera a fase. Só um segundinho que eu vou digitar. Tá, beleza. Hoje tá bem ruim, acho que... Não sei se é a minha internet. Vocês estão me escutando normal, gente, ou não? Ou minha voz está sumindo também? Ah, beleza. Beleza, obrigado, gente.
Raul, o que eu quero dizer, assim, que as funções cosseno e seno, tá? Você pode ir de um cosseno para o seno só mudando a fase. Então, assim, você pode só transladar a onda, né? Agora, o que vai determinar a fase é realmente a condição inicial, tá? Então, assim, eu dei dois exemplos só para mostrar uma fase que é 0 e outra fase que é π sobre 2, mas pode ter a fase no meio do caminho, tá? Se, por exemplo, eu tivesse escolhido uma condição inicial que eu tenho uma amplitude que é diferente de 0 e uma velocidade inicial que também é diferente de 0, isso aí vai dar uma fase que nem é 0 nem é π sobre 2, está ali entre as duas coisas, tá? Aí seria um gráfico mais parecido com esse, né? Onde que no tempo t igual a 0, a amplitude é uma amplitude que não é máxima, mas também não é 0, ela está no meio do caminho. Beleza? Não sei se eu te respondi. Era essa a sua dúvida mesmo? Sobre o cálculo para uma fase no meio do caminho? Pode pegar um... Ah, tá, beleza. Me fala qual que é o exercício. De repente a gente fazia de uma vez. Estou procurando um aqui também. Tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem algum aqui. Eu vou colocar uma... deixa eu só abrir de novo aqui, ó, compartilhamento. Eu vou só colocar aqui uma condição inicial qualquer, tá? Tá, então a função que a gente tem do oscilador harmônico é essa, né? A cosseno de ômega t mais φ. Vamos colocar uma condição inicial que seja, por exemplo, um x de 0 é igual a... Vou chamar de d também, tá? E a velocidade inicial v de 0 é igual a uma velocidade inicial vi. Certo? Coisa bem geral, né? Então, fazendo essas substituições, e deixa eu só... a velocidade x ponto t é menos a ômega seno de ômega t mais φ. Tá? Então, se eu pegar e substituir essas condições iniciais nessas duas equações, então a gente vai ter que a cosseno de φ é igual a 1d, tá?
E a velocidade inicial vai ser menos a ômega. Seno de φ é igual a velocidade inicial. É isso? Bom, aí eu tenho esse sistema agora, que é um sistema de duas equações com duas incógnitas, que é não sei quem que é A, não sei quem que é φ. E a gente precisa determinar isso aí. Tá? Bom, aí aqui a solução vai ser mais chata mesmo. Tá? Mas ela tem jeito, olha só. Vou chamar essa equação de 1 e essa equação de 2. Tá? Então, primeiro vou calcular φ. Tá? Para calcular φ, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a equação 2 e vou dividir pela equação 1. Tá? Então, fazendo isso, vai ficar assim, ó, menos a ômega seno de φ dividido por a cosseno de φ. Isso aqui é igual a VI dividido por D. Beleza? Então, aqui, ó, quando eu fiz essa divisão, eu posso cortar o A com o A. Beleza? Então, daqui eu tenho que seno sobre cosseno é tangente. Então, aqui eu tenho que tangente de φ é igual a VI sobre D, e aqui tem um ômega, né? Então, vai ficar VI sobre ômega vezes D. Tá? E daqui eu determino a fase. A fase é igual a arco tangente dessa grandeza aí, VI sobre ômega sobre D. Beleza? Então, aqui a gente determinou a fase. E agora tem que determinar a amplitude. Tá? A amplitude... deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou pegar a equação 1 ao quadrado e vou subtrair da equação 2 ao quadrado dividido por ômega ao quadrado. Vou fazer essa conta aqui. Tá, eu vou fazer isso, vocês vão ver por quê aqui. Então, se eu pegar a equação 1 ao quadrado, então vai ser A ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de φ, tá? Agora, menos 1 sobre ômega ao quadrado vezes a equação 2 ao quadrado. Ah, não, aqui não é menos, não, aqui é mais. Tá? Mais. Então, vai ser menos a ômega seno de φ ao quadrado, isso aqui é igual a equação d ao quadrado, mais VI ao quadrado sobre ômega ao quadrado. Tá? Então, aqui vai ficar assim, ó, vai ficar A ao quadrado vezes cosseno ao quadrado mais... Aí, isso aqui vai ficar A ao quadrado, esse menos vai sumir, porque está ao quadrado, então, vezes ômega ao quadrado, vezes seno ao quadrado. Aí, esse ômega ao quadrado vai cortar com esse ômega ao quadrado que vai aparecer aqui. Tá? Aí, vai ficar assim, A ao quadrado, seno ao quadrado de φ. Isso aqui é igual a D ao quadrado. Muito bom. D ao quadrado mais VI ao quadrado sobre ômega ao quadrado. Isso aqui é um ômega, tá, gente? Agora, colocando o A ao quadrado em evidência, então vai ficar A ao quadrado, que multiplica cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é igual a 1, né? Então, vai ser A ao quadrado, vai ser igual a D ao quadrado mais PI ao quadrado sobre ômega ao quadrado. Ou seja, a amplitude A é igual a raiz de D ao quadrado mais VI ao quadrado sobre ômega ao quadrado.
Aí tá aí também. Então, no caso, assim, se você tiver duas condições iniciais, né, quaisquer, né, que não sejam aquelas mais fáceis, então dá um trabalhinho a mais, né, para achar a fase e achar a amplitude, mas aí dá para achar também. Era essa a dúvida, Raul? Beleza. Mais dúvida aí, gente? Ah, tá. E esse exercício era assim mesmo? Ah, beleza. Aí para esse exercício, que ele não usa o tempo t igual a zero, você vai ter que fazer a mesma coisa, tá? Só que você vai usar o que ele quer dizer, deixa eu ver aqui, ó. Ele fala que a frequência é 079. Fala que a primeira crista aparece em 1,5 segundos. Então, o que ele quer dizer que x em 1,5 segundos é igual à amplitude máxima do movimento. Então, seria... então, tá. Então, aí seria a amplitude máxima. Então, você teria, por exemplo... ter que chamar isso aqui de outra letra. Teria, tipo, uma amplitude máxima B. Tá? Aí depois... então, D, que vai ser a amplitude máxima, vai ter que ser por exemplo, um A cosseno de ômega 1,5, tempo 1,5 mais um φ. Tá? E a outra coisa que ele fala é que a frequência quanto? Frequência 079. Aí eu acho que para esse caso aqui, você poderia, por exemplo, você sabe que você tem que calcular, em vez de ômega, calcular qual que é o período, tá? E aí você pode fazer assim, ó, a mesma coisa vai acontecer em D igual a A cosseno de ômega vezes 1,5 mais o período T que você tem que calcular, mais φ. Aí talvez dê para resolver assim também, tá? Para determinar quem que é amplitude A ou φ. Eu acho que seria por aí. Mas se você não conseguir, me manda mensagem. Se não der certo por esse caminho, eu tento pensar melhor. Então você me manda o problema completinho também. Pode ser? Tá? Pode me mandar o problema lá, que aí eu tento te ajudar. Pode mandar uma mensagem lá no Moodle. Bom, gente, mais dúvidas? Bom, então tá, eu vou só parar a gravação aqui.